Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia. Hoje nós falaremos a respeito de como interpretamos cartas ou epístolas. Daremos foco na sua estrutura e natureza. É praticamente um pano de fundo para que nós aprofundemos no próximo vídeo. Primeira coisa que é importante ser dita: alguns estudiosos eles fazem diferença no conceito entre carta e epístola. Eles vão falar que as cartas eram mais pessoais e as epístolas eram mais doutrinárias. No vídeo aqui nós não faremos diferença entre esses conceitos, então utilizaremos ambos os conceitos como se fossem uma coisa só. Então, se eu falar carta ou falar epístola, lembrem-se que se trata de uma coisa só, beleza? Então, vamos ao que interessa. Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 21 são cartas. Isso para você ver a importância de se estudar esse tipo de literatura, por assim dizer. Essas cartas, às vezes, elas eram destinadas a indivíduos e, às vezes, a comunidades, a igreja. Nós veremos aqui no decorrer dos slides essa diferença e alguns exemplos. Essas cartas, elas encorajavam aqueles que estavam as recebendo, numa época em que a igreja era muito perseguida, e também instruíam. Geralmente, as cartas eram escritas para combater problemas específicos, não só combater, mas trazer explicações para determinados pontos específicos. Pensem comigo, o apóstolo Paulo, ele fundou diversas igrejas em diversos locais, ele não ficava parado num lugar só. Então pensem aí, ele vai lá, deixa eu mudar a câmera aqui para ficar mais fácil. O apóstolo Paulo vai lá, funda uma igreja em determinado local e depois ele vai para outro local. Posteriormente, ele fica sabendo que está acontecendo alguns problemas naquela igreja que ele fundou anteriormente. E aí o que ele fazia? Escrevia uma carta, uma epístola e mandava para lá, para resolver aqueles problemas específicos que estavam ocorrendo. Mas é importante a gente ter em mente que, mesmo que eram problemas específicos e factuais que o apóstolo estava dando luz, aquilo serve para nós hoje também. Porque as mesmas coisas que o pessoal passava lá, nós passamos hoje. A natureza humana não mudou, então falsas doutrinas, bobagens que eram ensinadas ou jeito de se comportar dos crentes, tudo se repete. É tudo mais ou menos o que a gente passa aqui hoje. Então, a regra era mais ou menos essa com relação às epístolas e às cartas. Alguns diferem entre cartas, como eu já disse lá no início, como sendo aquelas mais pessoais, por exemplo, Filemon, e epístolas como sendo algo mais formal, por exemplo, Romanos. Mas, como eu já disse, a gente não vai fazer essa diferença aqui não. Elas trazem a palavra de Deus a nós. Isso é importante de ser dito. Muita gente diz o quê? Paulo escreveu uma carta pessoal para Filemon. Não temos nada a aprender com isso. Isso é uma tremenda bobagem. Claro que temos. Se essa carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, ela está no cânon bíblico, é porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela é palavra de Deus. Então, embora o apóstolo Paulo tenha escrito uma carta pessoal a Filemon, ela serve para nós hoje sim. E é interessante a gente observar que há cartas que o apóstolo Paulo escreveu que não estão no cânon bíblico. Por exemplo, a carta aos Laodicenses. Há registros que Paulo escreveu essa carta, mas ela não está no cânon bíblico. Nós também podemos citar a carta severa que foi mandada pelo apóstolo Paulo aos Coríntios. Os estudiosos dizem que Paulo escreveu aí 4 cartas aos Coríntios. Na Bíblia nós só temos 2, 1ª e 2ª Coríntios. Por que isso? Pela providência de Deus, ele só deixou essas 2 cartas para nós. As outras se perderam. Foi algo que Deus não previu ou ele foi surpreendido com isso? Claro que não. A vontade de Deus é que estariam no cânon 1ª e 2ª Coríntios. Isso, beleza? Então vamos continuar aqui. As cartas, elas trazem instrução autoritária, porque é a palavra de Deus para a igreja,
em todas as épocas. Então, mesmo tendo sido escrita para uma ocasião específica naquela época, ela serve para nós hoje e serviu no decorrer da história. Primeiro ponto, a estrutura das cartas antigas, ou seja, como elas eram estruturadas. Elas são semelhantes às cartas que nós escrevemos hoje. É claro que praticamente ninguém escreve carta hoje. Uma curiosidade, eu, quando namorava a minha digníssima esposa, nós nos correspondemos aí, eu acho que 1 ano e pouco, por cartas. Mandava cartinha para ela lá, ela mandava de volta. Mas hoje muita gente se corresponde ou manda e-mails. Então era parecido. A estrutura das cartas lá do Novo Testamento era muito parecidas com a estrutura que nós utilizamos nos e-mails e nas cartas de hoje. Então nós temos o remetente, ou seja, aquele que está escrevendo. Nós temos o destinatário, aquele que vai receber a carta. Nós temos saudações e nós temos a exposição do assunto. Em regra, as cartas do Novo Testamento elas têm essa estrutura. É claro que algumas não vão ter, mas são poucas. Por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: Paulo, ou seja, o remetente, apóstolo, ele se apresenta, às igrejas da Galácia, ou seja, o destinatário. Então, o remetente, o destinatário. Na carta específica aos Gálatas, não tem saudações. O apóstolo Paulo parece estar bem chateado porque os Gálatas rapidamente se afastaram da sã doutrina. Então, ele pula essa parte das saudações. Mas, praticamente todas as outras cartas, nós teremos aí as saudações feitas pelo apóstolo. A saudação geralmente traz uma palavra de ação de graças e ou uma oração. Por exemplo, nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 9, que diz assim, o apóstolo Paulo: Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Esse é um exemplo bem interessante dessa saudação que o apóstolo Paulo faz. Uma observação rápida aqui, eu estou falando bastante sobre o apóstolo Paulo, porque ele foi o que mais escreveu cartas, mas também nós temos outras cartas escritas por outros personagens bíblicos, e algumas que a gente não sabe quem escreveu, por exemplo, Hebreus. Eu estou sempre citando ele por ele ter escrito a maior parte das cartas, beleza? Muitas vezes, as ideias apresentadas no começo de uma carta voltarão a aparecer como temas mais adiante. É bem importante isso e interessante também, porque muita gente não dá o devido valor à introdução da carta. Se você observar a carta de Paulo aos Romanos, ela tem uma introdução muito grande ali. E essa introdução e essa apresentação dele tem um cunho teológico muito profundo. Depois, leia lá para você ver e saber disso que eu estou falando. Então, as introduções e as conclusões da maioria das cartas do Novo Testamento, elas ajudam o intérprete a ver com mais clareza as ênfases e os propósitos da obra. Então, é muito importante a introdução e a conclusão para dar luz ao miolo, vamos falar assim, a exposição do assunto. Por isso, aqui vem outra dica importante. Quando você for ler uma carta do Novo Testamento, tente lê-la de uma vez só. Não tente dividir, hoje eu vou ler o primeiro capítulo, amanhã o segundo, amanhã o terceiro, amanhã o quarto. Não, leia de uma vez, como se você estivesse recebendo hoje um e-mail ou uma carta. Você não vai parar para ler metade hoje, metade amanhã. Leia tudo de uma vez. Vai facilitar demais o seu entendimento do todo. Tem algumas cartas que são grandes, obviamente, igual Romanos mesmo que eu citei. Ela é mais difícil de você ler assim de uma vez só. Além disso, né, além dela ser grande, ela tem muito conteúdo que exige muita meditação ali no que você está lendo. Mas outras cartas não. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemão, Tito, são coisas assim, são cartas que você deve ler rapidamente, numa sentada só, como dizem por aí. Sentou, pum, leu ela inteira. Um exemplo disso que nós estamos tratando está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Pouca gente sabe que Apocalipse foi uma carta e tinha, né, o seu remetente e tinham os seus destinatários, que foram as 7 igrejas da Ásia. Isso é importante nós sabermos para a gente não viajar na hora que a gente estiver lendo e interpretando o Apocalipse. Se a gente começa a achar significado que só nós, hoje, no século XXI, vamos entender,
a gente esquece que pessoas reais, em situações reais, em locais reais, receberam primeiramente essa carta. Então, elas entenderam que elas receberam. Então, nós temos que fazer de tudo para tentar entender também como esse pessoal entendeu naquela época, para assim a gente poder aplicar aos dias de hoje. Então, tenha isso bem claro na sua mente para entender a importância de se conhecer o remetente, o destinatário e as situações que estavam acontecendo por ali. Então, percebam aí, Apocalipse 1:4. João, ou seja, o remetente, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, destinatários. Graça e paz a vós outros, aqui você vê a saudação, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E a título de curiosidade, quais são essas 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas da Ásia para quem o apóstolo João mandou a carta de Apocalipse. Após a oração ou ação de graças, vem o corpo da carta, ou seja, vem o grosso, vem a explicação, vem as situações em que o autor da carta quer regularizar ou quer responder a perguntas que chegaram até ele ou quer resolver situações que chegaram até ele, alguns problemas e tudo mais. E aí você tem essa explicação logo depois da oração ou ação de graças, a saudação, por assim dizer. Às vezes esse corpo da carta, ele pode ser dividido em instrução teológica, como você vê lá em Efésios 2:1-3:21, ou ética, também em Efésios capítulo 4:1 até 6:20. Com frequência, as cartas terminam com uma bênção ou uma saudação formal e, às vezes, um abraço para os crentes que estavam ali recebendo essa carta. Você percebe aí na sua tela um esboço da carta de Paulo aos Filipenses. Você tem ali uma introdução. Nessa introdução você vai ter a saudação que o apóstolo faz e a ação de graça. Depois, na sequência, você vai ter um chamado à unidade por amor ao evangelho. Depois, um chamado para imitar Paulo e não os falsos mestres, ou seja, ele está combatendo um problema que estava acontecendo lá, os falsos mestres. Um chamado final à unidade e à alegria, também problemas que poderiam estar ocorrendo na igreja com relação à falta de unidade lá e falta de alegria. No 5º ponto, gratidão pelo compromisso dos filipenses com o evangelho, e ele termina com a saudação e bênçãos finais. É interessante você observar como esse esboço está ali bem interessante, bem legal, mostrando como funciona aí a maioria das estruturas das cartas do Novo Testamento. Ponto 2. Formas literárias usadas nas cartas. Às vezes, o autor ele cita um hino ou uma confissão cristã antiga. E você só vai saber se o que ele está citando é um hino ou uma confissão cristã antiga se você estudar com profundidade as Sagradas Escrituras de alguns escritos antigos. Se você não estudar isso, você vai ler e nem vai perceber que ali há um hino ou que há uma confissão cristã. Mas por que é importante saber isso? Porque geralmente os críticos vão saber e eles vão te acusar. E se você não estiver vacinado contra isso, você pode cair no engodo deles. E aí o crítico da Bíblia vai falar para você assim: ah, mas você sabia que Paulo lá, quando escreveu Filipenses, ele utilizou um hino antigo daquela época lá? Você sabia que lá ele copiou de um hino de outro local? E isso pode trazer uma dúvida para você. Você vai pensar, ué, mas se Paulo escreveu um texto lá copiado de outro lugar, será que isso é inspirado ou não? E daí você vai ficar meio balançado. Aí o crítico bíblico vai lá e termina de te dar uma rasteira e você vai acabar sendo enganado por ele. Então temos que saber disso. É uma coisa que nós passaremos aqui rapidinho, porque é só para dar um alerta para vocês aí. Filipenses capítulo 2, versículos de 6-11 diz: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse trecho que está lá em Filipenses, ele é um hino cristão antigo. E qual é o problema disso? Qual que é a casca de banana aqui?
tentarem fazer com que você ache que o texto bíblico não é inspirado justamente porque Paulo copiou um hino que já existia. Outro exemplo nós temos em 2 Timóteo 2, 11 a 13, que diz: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, ao que tudo indica pelos estudos antigos, esse trecho ele também é um hino ou uma confissão cristã antiga. E Paulo estaria também copiando isso de algo que já existia. Nós temos que pensar o seguinte, que independente da origem, isso se torna irrelevante para a nossa interpretação. Paulo, ele pode ter sim utilizado um hino, pode sim ter utilizado uma confissão de fé, mas isso nada mais é do que mostrar para a gente que ele confirmava que aquilo estava certo. Não é porque não foi tirado da cabeça dele que está errado. Ele pegou uma confissão, não tem problema nenhum nisso, e pode ter copiado, botando isso ali na Bíblia. A partir do momento que ele colocou ali, aquilo é inspirado. Então não importa se ele copiou esse hino ou essa confissão de outro lugar ou não, ou se ele tirou da cabeça dele ou não. Estando na Bíblia, está inspirado e é palavra de Deus. Então, se Paulo, por exemplo, estava citando um hino ou compondo um texto enquanto ele escrevia, resta evidente que ele concordava com o que escreveu. Saber a origem de versículos específicos não altera o significado do texto, como nós já dissemos. Outra forma literária que soa estranha para nós hoje em dia é a diatribe, que nada mais é do que um debate com um parceiro fictício. Veja um exemplo lá de Romanos 9:20. Paulo dizendo: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Essa então é a diatribe. É uma forma literária que era muito comum na época do início da era cristã, hoje em dia nem tanto, mas que ela é muito utilizada também nas cartas. Terceiro ponto, a natureza ocasional das cartas. As cartas geralmente são apelos cheios de afetividade, escrita para pessoas específicas em situações específicas no século I. Se foram escritas para pessoas específicas e em situações específicas, isso as torna desafiadoras quanto à sua aplicação para nós hoje. Por quê? Porque nós não podemos perguntar nem para o autor da carta, nem para os destinatários sobre a carta. A carta foi escrita por uma pessoa específica para outras pessoas específicas relacionadas a uma situação específica. Você não tem hoje como perguntar ao apóstolo Paulo o que o senhor quis dizer para a igreja de Filipenses ao escrever isso e aquilo. Não tem como. Nós também não temos os filipenses aqui para a gente perguntar para eles: o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele falou isso? Ou a gente não pode chegar para a igreja de Laodiceia e perguntar para ele: o que estava acontecendo aqui quando o apóstolo João mandou a carta de Apocalipse? Nós não temos hoje como fazer isso. Então isso se torna, sim, uma dificuldade para nós hoje. Mas não é nada impossível. Nós podemos, através de muita oração, estudo bíblico, iluminação do Espírito Santo e estudo, entender o que estava acontecendo ali para termos esse contexto histórico e sabermos o que estava acontecendo ali para podermos aplicar nos dias de hoje na nossa vida. As situações na época não são exatamente iguais às de hoje, embora sejam análogas. Como nós já dissemos, a natureza humana não mudou desde Adão até hoje. Então, as situações vão claramente se repetir. Porém, temos ali exortações atemporais, embora as cartas tratem muitas vezes de assuntos específicos ou pessoas específicas. Algumas exortações ali perduram desde todo o tempo da história até hoje e continuarão até o fim dos tempos. É interessante como o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,16, chama as cartas de Paulo de escrituras, ou seja, ele reconhece a inspiração divina das cartas do apóstolo Paulo. Paulo insistiu que suas cartas fossem copiadas e lidas por igrejas para as quais não foram originalmente dirigidas. Lá em Colossenses 4,16 você vai perceber isso. Paulo escreveu 1 Coríntios não somente para os crentes de Corinto, mas para todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é mais um arremate para você perceber que essas exortações atemporais funcionaram ou serviram para aquela época, serviram no decorrer da história, Idade Média e tudo mais,
até os dias de hoje e continuarão servindo até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo ou até nós irmos ao encontro dele. Então, você vê que os apóstolos reconheciam as cartas como sendo inspiradas, as cartas eram a palavra de Deus. Se eram a palavra de Deus, são atemporais, claro, servem para nós hoje. E nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que uma carta que foi destinada para um determinado local deveria ser lida em outro local e também o pessoal devia ali fazer circular as cartas para mais pessoas serem exortados pela mesma. Além disso, os autores das cartas do Novo Testamento escreveram com autoridade, apresentando seu ensino como transmissão da fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Você pode encontrar isso lá em Judas, no versículo 3. Até cartas dirigidas a indivíduos, como Filemão, Timóteo, oferecem indicações de que a igreja deveria ouvir e atentar para as instruções pessoais da carta. Por exemplo, Filemão 1:1-3, que diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então perceba, Filemão é uma carta pessoal que o apóstolo Paulo escreveu para Filemão, porém ele dedica a carta a várias pessoas e também à igreja. O que isso significa? Que o que ele estava dizendo a Filemão se aplicaria à igreja também, daquela época e de hoje também. Outro exemplo, 2 Timóteo 4:22. O apóstolo Paulo diz: o Senhor seja com o teu espírito. Quem? Timóteo. Ele estava escrevendo para Timóteo. A graça seja convosco. Sabe o que significa essa palavrinha convosco? É diferente de contigo. Se ele estava escrevendo uma carta que o ensinamento seria apenas para Timóteo, o apóstolo Paulo diria o seguinte: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja contigo. Ele está falando pessoalmente para ele, mas Paulo utiliza a palavra a graça seja convosco, ou seja, a igreja, a comunidade e a quem tomar conhecimento da carta que ele está mandando para Timóteo, com muitas instruções que, claro, serviriam para Timóteo, mas também para toda a igreja daquela época e de hoje também. Quarto e último ponto, a questão do pseudônimo. Pseudônimo nada mais é do que cartas escritas falsamente com o nome de outra pessoa. Não só cartas, livros, artigos, qualquer coisa. Que a pessoa escreve, mas ela põe o nome do outro para querer aquela credibilidade, aquela autoridade. Isso é o que se dá o nome de pseudônimo. Não cristãos e liberais, geralmente, mas outras pessoas também, outros críticos da Bíblia, muitas vezes elas afirmam que certas cartas do Novo Testamento não foram escritas pelas pessoas designadas em suas saudações. Ou seja, é como se eu fizesse hoje uma carta. Eu, Augusto, escrevo uma carta à Igreja Presbiteriana da Escócia e na hora de eu colocar o meu nome como sendo o remetente, eu escrevo o quê? Pastor Hernandes Dias Lopes. A Igreja Presbiteriana da Escócia. Graça e paz. Escrevo o conteúdo e encerro. Isso seria um pseudônimo. Uma pessoa escrevendo algo e dando o nome de outra pessoa para querer aquela autoridade daquela pessoa. Isso era muito comum no início da era cristã. Acontecia muito isso. Só que a igreja não aceitava. Esses pseudônimos, eles eram expurgados da igreja. Eles não aceitavam. Vamos ver aqui alguns exemplos sobre isso. Então, contra o uso de pseudônimos no Novo Testamento. Primeiro ponto para a gente se atentar. O uso de pseudônimo não era aceitável pela igreja. Vocês verão aí os textos de referência, não leremos para não ficar muito longo, mas você pode pesquisar lá. Além disso, se era aceito e esperado, como muitos críticos da Bíblia dizem, porque várias cartas do Novo Testamento não citam o nome do autor. Por exemplo, Hebreus, 1ª e 2ª João, não dizem o nome do autor. Então não seria plausível ter o nome de alguém, ou o pessoal lá da igreja antiga ter colocado o nome de alguém ali para ter autoridade, aquela carta? Então para você ver que o pessoal preferia
deixar sem nome do que atribuir o nome de alguém que não foi o autor daquela respectiva carta. Quando reconhecidos na igreja primitiva, os pseudônimos, eles eram condenados e rejeitados consistentemente. Não eram tolerados os pseudônimos daquela época. E não há nenhum registro da igreja primitiva aceitando conscientemente qualquer obra pseudônima. Aqui estão alguns argumentos que confrontam aquelas pessoas que dizem que algumas cartas do Novo Testamento, na verdade, não foram escritas por aqueles que aparecem ali como sendo escritas. Foram escritas provavelmente depois e atribuíram o nome de alguém com autoridade apostólica para ter mais autoridade. Nós temos alguns exemplos desses escritos. Nós temos o livro de Enoque, nós temos o Evangelho de Tiago, nós temos o Apocalipse de Moisés e dentre outros vários livros, geralmente livros apócrifos, livros pseudônimos. Nós temos que ficar ligados quanto a isso para não cair em acusações fuleiras aí que ocorrem hoje em dia. Conclusão de tudo que nós vimos até aqui. Primeiro, é importante saber o contexto histórico, saber o que estava acontecendo em determinada igreja ou com determinada pessoa para motivar a escritura de determinada carta ou epístola. 2. Conhecer o remetente e os destinatários ajuda muito. Claro, você saber quem foi que escreveu e saber quem foi que recebeu vai ajudar nessa elaboração desse contexto histórico para você entender tudo o que estava acontecendo lá para poder trazer para os dias de hoje. Terceiro, há ensino ali atemporais, embora muitas vezes tratassem de fatos específicos. Aqui nós não podemos confundir esses ensinos atemporais, que perduraram por toda a história e continuarão assim, com algumas admoestações temporais específicas. Por exemplo, a questão do véu nas mulheres nas igrejas, que o apóstolo Paulo orientou lá a igreja de Corinto. Isso que ele falou especificamente a respeito do véu foi uma situação específica para aquele período, para aquela igreja, para aquele determinado local. Isso não é um ensino que traz algo teológico mais profundo que nós trazemos para os dias de hoje. Porém, tem muitas coisas lá que se mantêm. Por exemplo, a santidade. Desde sempre nós devemos buscar a santidade. Isso não muda. O que é errado lá continua sendo errado hoje. Furtar, roubar, falar palavrão, enganar os outros, enfim, tudo que era proibido lá continua sendo proibido aqui. Fatos específicos, aí já não, como eu dei o exemplo com relação ao véu. E por fim, são palavras de Deus. As cartas do Novo Testamento têm autoridade, são palavras de Deus, embora tenham sido escritas para destinatários específicos e para uma situação específica da época. É palavra de Deus, ali mostra o que Deus quer falar para nós hoje também. Então, com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. E que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana que se inicia. E se Deus quiser, nos vemos aqui na próxima semana. Um forte abraço e até a próxima.